Olá, queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam abundantes sobre a vida de cada um de vocês. Amém? Eu quero, meus amados irmãos, nesse momento, convidar você a abrir aí a sua Bíblia juntamente comigo, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 15. Nós vamos estar lendo do versículo 1 ao versículo 11. Abra aí a sua Bíblia, Atos 15, do 1 ao 11. Vamos ler juntos, vamos ver o que o Senhor tem para nos dizer através da sua santa palavra. Diz assim: Então, alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se vos não circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo, Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciões sobre aquela questão. E eles, sendo acompanhados pela igreja, passavam pela Fenícia e por Samaria, contando a conversão dos gentios, e davam grande alegria a todos os irmãos. E quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciões, e lhes anunciaram quão grandes coisas Deus tinha feito com eles. Alguns, porém, da seita dos fariseus, que tinham crido, se levantaram dizendo que era mister circundá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciões para considerar este assunto. E, havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse-lhes: Varões e irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre vós para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do Evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando os seus corações pela fé. Agora, pois, porque tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem nós, nem nossos pais, nem nós podemos suportar, mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Amém, queridos? Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, ó Deus, pela tua santa palavra. Muito obrigado por esse momento ímpar, esse momento tão especial, onde podemos nos debruçar sobre ela e meditarmos, ó Deus, na tua santa vontade. Louvamos o teu nome, te agradecemos, pedimos a direção do teu Espírito para a ministração dessa palavra e que ela alcance cada coração, cada pessoa que está ouvindo, que está parado nesse momento para te adorar, que a tua palavra venha nos falar, ó Deus, de uma forma íntima e particular, e que as nossas vidas sejam edificadas no Senhor através da tua santa palavra. Dê-me direção, usa-me como boca do Senhor nesse momento. Perdoe minhas falhas, ó Deus, porque sou falho e totalmente dependente da tua graça e da tua misericórdia. Que o teu Espírito ministre a tua palavra em nossos corações, através da minha vida. É com perdão dos meus pecados e com gratidão em nossos corações que nós oramos ao Senhor, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Nazareno. No teu nome que oramos. Amém. Amém, meus amados? Queridos, com base nesse texto, eu quero hoje, com a graça de Deus, refletir com vocês sobre os tesouros da fé. Nós vamos falar de tesouro, mas não de tesouro humano, não de tesouro terreno, não das riquezas desse mundo. Mas eu quero falar com você exatamente sobre esse tema, os tesouros da fé. É sobre esse tesouro que eu quero falar com os irmãos. E para isso, eu quero fazer aqui, rapidamente, uma pequena análise aqui do texto que nós acabamos de ler. Pois bem, nesse texto, encontramos aqui, meus irmãos, o relato do Concílio de Jerusalém. Um dos pontos cruciais no livro de Atos. Esse assunto aqui do Concílio, no livro de Atos, é um dos assuntos cruciais, ou importante, mais importante. E o tema da discussão desse concílio foi a posição dos judeus em relação à aceitação de gentios, ou seja, aqueles que não eram judeus, como membros da igreja. Enquanto a igreja de Antioquia, ela estava se libertando de alguns dogmas judaizantes, a igreja de Jerusalém, meus irmãos, ainda estava presa a esses dogmas, tentando fazer do cristianismo
um movimento messiânico judaico, ou seja, um cristianismo ainda preso, ainda amarrado às observâncias da lei. E isso vinha acontecendo porque boa parte da liderança da igreja lá de Jerusalém era formada por cristãos oriundos do farisaísmo. Versículo 5 nos mostra isso, alguns porém da seita dos fariseus, né? Portanto, eles ainda, esses fariseus, eles ainda tinham uma forte formação judaizante tradicional, eram observadores da lei, observavam a lei e queriam seguir a todo custo a lei. E aí então, meus amados, o primeiro versículo que lemos nos mostra que esse grupo, ele vinha ensinando que não haveria como se salvar se não houvesse a circuncisão. O primeiro versículo vai falar sobre isso no nosso texto. Então, alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim aos irmãos: se não vos circuncidardes, conforme o uso de Moisés, não podeis salvar. Então, esse primeiro versículo nos mostra isso, Não haveria, eles vinham ensinando que não tinha como se salvar ou ser salvo se não houvesse, se não fosse feito a circuncisão. E aí então, quando chegamos no versículo 2, nós vamos ver que esse versículo nos mostra que, com base no que vinha acontecendo, decidiu-se que uma comitiva da igreja de Antioquia se apresentasse à igreja de Jerusalém para discutir essas questões dogmáticas com a liderança daquela região, onde a gente pode perceber que formou-se então a assembleia, uma assembleia ou um concílio de Jerusalém. E o versículo 7 aqui do nosso texto nos dá conta de que houve muita discussão, muita contenda nesse concílio, meus irmãos. E em meio a essa tão grande contenda, a essa discussão toda, o apóstolo Pedro então ergueu a sua voz e surpreendeu a todos com um discurso surpreendente, um discurso maravilhoso e um discurso, podemos dizer, sabe o que, irmãos? Apaziguador, onde ele defendeu a igualdade do Evangelho e o alcance da salvação tanto a judeus quanto aos gentios. Isso sem necessidade alguma de se observar costumes nem tradição nenhuma. Conquanto, preste atenção, ele levanta a sua voz e fala isso, não era necessário a observância da questão da circuncisão, conquanto que cada um tivesse os seus corações purificados pela fé. Amém? Fé, meus irmãos. O versículo 9 do nosso texto vai falar isso. E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando os seus corações pela fé. Então, a salvação, segundo o apóstolo Pedro, que trouxe uma palavra apaziguadora, a salvação ela não estava atrelada, não estava relacionada à questão da observância da lei no que tange ou no que se refere à questão da circuncisão. A salvação oferecida por Deus, ela seria tanto para judeus quanto gentios ou qualquer outro homem ou qualquer outra criatura, conquanto que cada um tenha um coração purificado pela fé. Queridos, é pela fé, amém? Pela fé. A graça de Deus mediante a fé. A fé é para nós um incomparável tesouro. Precisamos entender isso, que a fé para nós é um tesouro, irmãos, e nela encontram-se muitos tesouros que muitas vezes nós nos esquecemos. A fé, lembre-se, grave isso, é para nós um incomparável tesouro. Pedro disse que o Senhor ele não faz diferença alguma entre ninguém, mas Ele purifica os corações de todos os homens, independente se são gentios, gregos, quem quer que seja, judeus, O Senhor Jesus, Ele não faz diferença, mas tem o poder, O nosso Deus,
ele tem o poder de purificar as vidas, de transformar os corações dos homens. E isso é pela fé. E é com base nessa fala aqui, meus irmãos, nesse discurso de Pedro, que eu quero apresentar aqui hoje alguns motivos que te levem, que continuem, talvez, te levando a acreditar que a fé é para você, que a fé é para mim, que a fé é para nós um grandioso tesouro. Você precisa acreditar, você precisa de fato valorizar a fé e entender, meu amado, minha amada, a fé como um tesouro maravilhoso de Deus. É tesouro, é maravilhoso. A fé é algo que nós não podemos perder, a fé é algo que nós não podemos, em nossa caminhada cristã, nos desanimarmos. Precisamos pedir a Deus que acrescente-nos fé, que aumente a nossa fé, que a nossa fé seja avivada, porque ela representa para nós muitos tesouros, estão aqui embutidos ou imbuídos na questão da nossa fé. E estamos vivendo um momento em que o mundo, esse mundo onde jaz o maligno, tem feito de tudo para roubar a nossa fé, para nos levar a um esfriamento, a uma apostasia, a um afastamento da vontade do nosso Deus, a um desânimo da caminhada cristã. As circunstâncias, as situações, o mundo, as coisas que têm acontecido hoje mais do que nunca militam, lutam, trabalham para roubar a nossa fé, para tirar a tua fé, para matar a tua fé. E você tem que tomar cuidado com isso, porque a fé é valiosa demais, a fé é preciosa demais, e nós encontramos muitos tesouros embutidos na nossa fé. Amém, irmãos? E eu quero falar aqui alguns motivos pelos quais a nossa fé é um tesouro. Eu quero apresentar a você razões para você continuar crendo que a tua fé é algo fantástico, que a nossa fé é algo maravilhoso. E a primeira coisa que tem para te dizer, para dizer para você, a fim de que você, meu querido, minha querida, exercite a sua fé, sabendo que ela é um grande tesouro, sabe o que é? É que pela fé, e somente por ela, que você e eu, que todos os homens são justificados. Que coisa maravilhosa que é a fé. Pela fé, somos justificados. Isso é maravilhoso, né? Ou seja, é pela fé que nos tornamos justos ou aceitos por Deus. E essa fé tem que ser na obra, essa fé tem que ser nos ensinos e na pessoa do único que pode nos tornar justos, irmãos, que é Jesus. Talvez algumas pessoas pensem que não precisam ser justificadas ou tornar-se justas diante de Deus, né? Muitos, talvez, não estão nem aí se serão ou não justificados. Certamente que os que assim pensam, presta atenção, não sabem o que diz lá em Romanos 5:1. Essa passagem, além de confirmar em sua parte inicial aquilo que estou dizendo para vocês, que a fé é um tesouro porque nos justifica, ela na sua parte final, de Romanos 5:1, irá nos mostrar o resultado dessa justificação mediante a fé. A fé é um tesouro porque ela nos justifica. E nós precisamos ser justificados. Todo homem precisa ser justificado diante de Deus. E a passagem aqui, essa passagem de Romanos 5:1 diz assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Sendo, pois, justificados por Deus, olha só, sendo, pois, justificados, pela fé, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, a fé nos justifica, trazendo sobre nós, sobre a vida dos homens, a reconciliação com o Senhor. E é
Essa reconciliação que nos garante a paz, que excede todo o entendimento, por se tratar da paz, sabe com quem? Com o próprio Criador, com o nosso Deus. Amém? Portanto, está aí o primeiro motivo para você ver, para você enxergar, para você entender, meu amado, que de fato a fé é um tesouro. Somos justificados pela fé. E sendo justificados, uma vez justificados pela fé, nós temos paz, nós temos comunhão, nós temos acesso a Deus. Amém? Deus seja louvado por isso. E aí eu te pergunto, a nossa fé é ou não é para nós um tesouro importantíssimo? Algo que nos torna justos diante de Deus ou justificados diante da presença de Deus por Cristo Jesus. Isso é maravilhoso, irmãos. Precisamos entender isso. Amém? Em segundo lugar, a fé é um tesouro. Sabe por quê que a fé ela é um tesouro e você precisa entender dessa forma que a sua fé é importante demais? Você tem que valorizar e exercer essa fé. Sabe por quê? Porque é pela fé que vivemos em Cristo. Amém? Somos justificados pela fé e temos paz com Deus. Mas é por ela também, pela fé, que vivemos em Cristo. Gálatas 2:20 diz assim, olha só o que o apóstolo Paulo diz em Gálatas capítulo 2, versículo 20. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Queridos, é a fé que nos ajudará, ainda que em carne, vivermos em Cristo. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus. Amém? É a fé que nos ajudará, ainda que em carne, vivermos em Cristo. E de fato, é em Cristo, você prestou atenção? É em Cristo que precisamos nos encontrar, que precisamos estar, que precisamos viver. Porque 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 17, tem uma passagem muito conhecida de todos nós, que diz assim, olha só, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Portanto, queridos, é a fé, meu amado, que fará de você uma nova criatura, que fará de você esse filho que vive não mais naquilo que é desagradável a Deus, mas sim em Cristo Jesus, sim em uma nova natureza. Pela fé estamos ligados a Cristo, pela fé nós temos intimidade com Cristo, pela fé nós temos condições de exercer a nossa nova natureza, adquirida por Cristo. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Homem nenhum, pessoa nenhuma, por mais que tente, conseguirá viver o novo de Deus se não estiver em Cristo, se não tiver com uma fé inabalável em Cristo. Amém? Se não exercitar a sua fé. Em terceiro lugar, a fé é um tesouro, irmãos, nós precisamos entender dessa forma. É importante demais, a fé para nós é um tesouro maravilhoso, porque pela fé nos mantemos de pé. Amém? Mantermos de pé, sem cair, sem tombar, sem desviarmos. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 24 diz, não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas porque somos cooperadores de vossa alegria, porque pela fé estáis de pé. Olha só o que diz essa palavra do Senhor em 2 Coríntios, no finalzinho desse versículo 24, do capítulo 1. Pela fé estáis de pé. Queridos, Paulo aqui reconhece que os irmãos de Corinto estão de pé, estão firmes e desfrutam de uma alegria da qual ele e outros apóstolos são cooperadores. Por causa de quê?
estão firmes de pé, lutando e fazendo a vontade de Deus, dando continuidade à obra de Cristo. Por quê? Porque estão vivendo pela fé. Pela fé estais de pé. Amém, queridos? O final do versículo diz, porque pela fé estais de pé. Meus irmãos, dificilmente nos manteremos firmes, nos manteremos de pé na nossa vida cristã, se não guardarmos a nossa fé, se não exercitarmos a nossa fé, se não vivermos uma vida de fé, não nos manteremos de pé. É preciso fé e exercício dessa fé. Não somente dizer que temos ou que somos pessoas de fé, mas exercitarmos a nossa fé em Cristo Jesus, na palavra de Deus. Amém? Pois bem, meus irmãos, em quarto lugar, eu quero dizer para você que a nossa fé é um tesouro importantíssimo para nós, porque pela fé estamos andando, ou somos capazes de andar, de fazermos aquilo que o Senhor nos confiou. Não só de nos mantermos de pé, mas fazermos a obra que nos foi confiada, darmos continuidade à nossa vida cristã que o Senhor nos proporcionou termos aqui nessa terra. Amém? 2 Coríntios, capítulo 5, ainda em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, o apóstolo Paulo ele diz assim: porque andamos por fé, andamos por fé e não por vista, e de fato precisamos andar por fé. Amém? Por quê? Sabe por quê? Olha o que diz Hebreus 10, 38. O justo viverá da fé. E se ele recuar, parar de andar, voltar, retroceder, a palavra do Senhor diz: a minha alma, a alma de Deus, o próprio Deus, não tem prazer nele. Ou seja, Deus não tem prazer naqueles que não andam, naqueles que não prosseguem, naqueles que não seguem, naqueles que não dão continuidade. A alma do Senhor, o próprio Deus, não tem prazer em quem põe a mão no arado e tira a mão do arado. Não tem prazer nele, queridos. É a fé que te fará, ou que nos farão continuar caminhando rumo ao céu, e por isso a fé é para nós um tesouro. Amém, irmãos? Não podemos parar, só iremos fazer aquilo que nos foi proposto por Deus, só andaremos, só prosseguiremos pautado na fé. A palavra do Senhor aqui em Hebreus, todos nós conhecemos Hebreus, Hebreus 11, ele fala aqui da galeria da fé, e todas essas pessoas aqui, irmãos, só fizeram o que fizeram, andaram, fizeram o que Deus propôs, deram continuidade à sua vida cristã, porque estavam pautados na fé. Pela fé, Enoque foi transladado, pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício, pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, pela fé Abraão sendo chamado obedeceu, pela fé também a mesma Sara recebeu virtude de conceder e dar à luz. Irmãos, pela fé ofereceu Abraão a Isaac, ou seja, homens e mulheres que andaram segundo o que foi proposto por Deus, que fizeram a vontade de Deus, porque estavam pautados na fé. Amém? A fé é para nós um tesouro, porque ela nos faz andar, ela nos faz prosseguir, ela não nos deixa pararmos. Amém? Em quinto lugar, eu quero dizer para você que me ouve, que a nossa fé, que a sua fé, ela é importantíssima demais, ela é um tesouro para você e para mim, porque pela fé Cristo vive em nosso coração. Pela fé Cristo vive na sua vida, vive no seu coração. Efésios capítulo 3, no versículo 17, diz assim: para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor. Presta atenção, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor. A fé é um grande tesouro, porque é por ela que Jesus irá habitar na sua vida, irá morar no seu coração. Para que Cristo habite em você, para que Cristo habite em minha vida, é necessário que haja fé.
O texto é claro, de Efésios. Para que Cristo habite pela fé nos vossos corações. A fé é um tesouro, irmãos, porque ela faz com que Jesus faça morada em nossa vida, faça morada em nossos corações. Amém? Creia nisso, valorize isso, a menos que você não se importe com o fato de Jesus querer fazer morada na sua vida. A menos que você não se importe com o fato de Jesus querer entrar na sua vida, no seu coração, na sua casa, porque Ele quer. Apocalipse 3:20 diz que Ele está batendo na porta do nosso coração, almejando entrar, morar, cear conosco e nos dar vida, e vida plena, vida abundante, vida que não se extinguirá, nem aqui na terra e nem na eternidade, irmãos. Em Cristo nós somos eternos para sempre. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Nós precisamos deixar Cristo viver na nossa vida. Você precisa deixar Cristo habitar na sua vida. Isso só será possível quando você valorizar o tesouro da fé. Amém? Em sexto lugar, eu quero dizer para você que a fé é um tesouro para nós, para você, para mim, porque pela fé vencemos, irmãos, o mundo. Amém? Pela fé vencemos o mundo. O mundo deve ser vencido porque é um dos nossos adversários. Talvez você não saiba, né? Mas o mundo, né, é o nosso adversário. Quem se torna amigo do mundo é inimigo de Deus, né? O mundo não habita nada de bom e quer nos levar a transgredir e a não fazermos a vontade de Deus. Então, o mundo é um dos nossos inimigos e precisa ser vencido. Nós precisamos vencer o mundo, né? Um mundo no qual estamos inseridos. Olha a dificuldade disso, irmãos. Você já parou para pensar? Nós temos que vencer algo no qual estamos inseridos e outro, e que tem um brilho que ofusca diante dos nossos olhos, nos convidando, né? Nos atraindo, nos chamando para fazer parte desse sistema mundano do mundo constantemente. Mas ele é nosso inimigo e precisa ser vencido. E a fé para nós é um tesouro porque ela nos dá força para isso, ela nos capacita a fazermos isso, né? É pela fé que venceremos o mundo. Amém? 1 João 5,4 diz assim: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. Qual? Diz o texto: a nossa fé. Amém? A nossa fé. Queridos, aqueles que não guardarem a fé como um grande tesouro, certamente serão vencidos pelo mundo. Não terão forças para vencer esse tão grande adversário chamado de mundo. E precisa ser vencido. Nós precisamos, você precisa vencer o mundo, porque ele é teu inimigo. Aquele que se torna, volto a repetir, amigo do mundo, é inimigo de Deus. Então, queridos, quer vencer o mundo? Valorize a tua fé, exercite a sua fé. Ela nos dá a condição de vencer e vencer para sempre o mundo que nós habitamos e que muitas vezes está dentro de nós, ou pelo menos que entrar dentro da nossa vida, dentro da nossa casa. O texto de 1 João é muito claro, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Exercite a sua fé e você vencerá o mundo. Valorize, olhe para esse tesouro que Deus te entregou, que Deus permitiu você ter, que é a fé. Dê valor a ela, importância a ela, porque ela te faz vencer o mundo. Amém? Por fim, eu quero dizer para você que a fé é um grande tesouro, queridos. É um tesouro, porque pela fé alcançamos, e aí eu vou colocar no plural, todos os homens alcançamos o que, pastor? Alcançamos a salvação em Cristo Jesus. Amém? Efésios, no capítulo 2, versículo 8, está escrito: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de quem? De Deus, irmãos. A fé é um tesouro valiosíssimo que nos leva a depositar toda a nossa confiança e esperança na salvação que vem única e exclusivamente por Cristo Jesus. Atos, no capítulo 4, no versículo 12,
está escrito que em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Queridos, Deus manifestou a sua salvação, ofereceu a sua salvação a todos os homens mediante a sua graça, e nós fomos alcançados por essa graça. Você foi alcançado por essa graça. Cabe a nós agora manifestarmos ou exercitarmos o quê? A nossa fé. Amém? A nossa fé nesse tão grandioso ato de amor de Deus por mim e por você. Amém? Pois bem, eu quero dizer que o que Pedro disse aqui nesse versículo 9, em sua primeira parte, bem como toda a Bíblia, é extremamente verdade. Pedro aqui nesse versículo, ele está mostrando claramente que o nosso Deus ele não faz diferença. Deus não faz acepção, Deus não faz diferença entre ninguém. Amém? Contudo, mesmo não fazendo acepção, mesmo não fazendo diferença, Ele sabe quem são aqueles que têm os seus corações purificados por esse tão grandioso tesouro que falamos até agora, que é a fé. Ele sabe. Portanto, faça de tudo para que esse tesouro seja guardado e protegido por você. Não perca, não abandone, não se esqueça da sua fé, de exercitar a sua fé. Fé genuína, meus irmãos, fé verdadeira, fé ativa, que te leve a lutar, a combater e vencer tudo aquilo que deseja te arrastar, assim como a mim e a todos nós, para bem longe do nosso Criador. Devemos nos lembrar que Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradarmos a Deus. Pois quem dele se aproxima, diz o texto, precisa crer, ou seja, ter fé, ter confiança, que ele existe e que é recompensador ou galardoador, daqueles que o buscam. Amém? Deus tem recompensa, Deus tem galardão para aqueles que o buscam. E a maior recompensa, o maior galardão que nós podemos obter do Senhor é a nossa salvação. Amém? Aqueles que de verdade pretendem agradar a Deus precisam ser prósperos, sim, ricos, mas ricos do grande tesouro chamado fé. Amém? Portanto, que o Espírito Santo nos ajude para que durante toda a nossa vida, bem como o fim dela, ou até o fim dela, possamos dizer, através de uma experiência real e verdadeira, o que disse o apóstolo Paulo lá em 2 Timóteo, no capítulo 4, versículo 7. Que Deus te ajude a ter essa certeza e falar e proferir e viver isso que Paulo disse aqui nessa passagem de 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7. Sabe o que Paulo disse ali? Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. A fé é um tesouro para nós. Precisa ser guardado. Precisa ser protegido. A fé é algo fantástico, é algo maravilhoso. Nos aproxima de Deus, traz a salvação e nos aviva, dando-nos força para caminharmos nesse mundo. Então combata o bom combate, encerre sua carreira um dia, Deus sabe quando isso acontecerá, mas guarde a fé. Amém? Que todos nós possamos guardar a fé. E se em algum momento essa fé se enfraquecer ou houver resquício de desânimo em relação a ela, busque de Deus a direção e o auxílio para que a tua fé seja aumentada, porque ela é um tesouro
E quanto mais tomarmos posse desse tesouro, mais fortalecidos seremos por ele. Amém? Que Deus te abençoe. Vamos orar? Vamos falar com Deus. Glorioso Deus e eterno Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós louvamos o Teu nome, Senhor, por essa palavra bendita e por sabermos que o Senhor não faz acepção de pessoas. Não há, ó Deus, para o Senhor A ou B, ou esse ou aquele, mas pessoas que depositam uma fé inabalável no Teu nome. É pela fé, Senhor, é pela fé no Senhor que todos os homens são salvos. Entendemos nessa noite que a fé ela é preciosa demais. E te pedimos que o Senhor nos ajude, Pai, a guardarmos a fé. Acrescenta-nos uma fé inabalável no Teu nome. Esses irmãos que estão orando juntamente comigo, a minha própria vida, que as nossas vidas, ó Pai, sejam pautadas numa fé inabalável. E que nós possamos ver a questão da fé como um tesouro preciosíssimo, Senhor. Muito valioso para nós. Não nos deixa descairmos da nossa fé. Não nos deixe desanimarmos, ó Deus, nos apostatarmos, ó Deus, da nossa viva esperança, da fé que depositamos no início da nossa caminhada com o Senhor. Mas, pelo contrário, que essa fé seja acrescida, que essa fé seja aumentada, que essa fé, Senhor, venha cada dia mais alegrar o Teu coração e nos fortalecer cada dia mais, para que possamos, muito em breve, Senhor, estarmos com o Senhor na eternidade. Senhor, obrigado por esse momento. Abençoe cada lar, cada família, cada pessoa que está orando junto comigo. Que a mão do Senhor seja sobre essas vidas. Que a mão do Senhor seja sobre cada um que ouviu essa palavra. Que elas encontrem lugar em nossos corações para vir trazer vida e crescimento em nossas vidas. Muito obrigado, Deus, por esse momento ímpar. E te pedimos que o Senhor nos ajude, nos fortaleça e nos guarde debaixo da Tua potente mão, livrando-nos de todo mal. E que a nossa fé jamais seja abalada por que quer que aconteça conosco, Senhor. Abençoe-nos a todos, fique conosco. É a oração que te fazemos com gratidão em nossos corações e com perdão pelos nossos pecados. É no Teu nome, Jesus Cristo Nazareno, que nós oramos. Amém, amém e amém. Que Deus os abençoe, meus irmãos. Fiquem todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Nazareno.